Oi, eu sou Jefferson Góes, professor de Sociologia do Colégio Marista São Luís e estou no blog do Enem, do NE10. Tudo bem? Estou aqui para compartilhar algumas dicas pensando na prova do Enem. Alguns dos assuntos que eu imagino que tem uma tendência maior de ser abordados. Vou citá-los e depois eu vou tentar dar uma palavrinha sobre cada um. Imagino que este é um ano em que tem uma chance alta de cair o pensamento de alguns pensadores clássicos da sociologia. Acho que vale a pena revisitar os conceitos da sociologia positivista de Augusto Comte, da sociologia funcionalista de Durkheim, da sociologia compreensiva de Max Weber. Imagino que talvez esse ano Marx não seja contemplado, mas vale a pena também estudá-lo. Com relação aos temas, que temas têm uma probabilidade maior de cair? Eu apostaria nos temas clássicos, como instituições sociais. É um dos assuntos mais tradicionais e, ao mesmo tempo, mais importantes também. Tentar entender a estrutura da família, entender a estrutura do Estado, da escola e da religião. Vale a pena dedicar um tempo das suas revisões para estudar os conceitos relativos a esse assunto. Outro assunto que talvez possa ser abordado também é cultura. É talvez um dos assuntos mais amplos da sociologia e que dialoga com outras áreas das ciências humanas. Estudar o conceito de identidades, estudar o conceito de etnia, relativismo cultural, etnocentrismo. Acho que seria um bom investimento de tempo para estudar esses assuntos. Outro assunto que também costuma cair frequentemente é a globalização, não é? A gente entender esse momento que a humanidade atravessa, onde os mercados estão cada vez mais integrados, as culturas interagem, trocam, as pessoas viajam, as comunicações facilitam os contatos. Vale a pena recuperar isso daí também, recuperar suas anotações, suas fichas de leitura e embarcar nesse assunto. É possível, tem sido assim, pelo menos até o ano passado, é possível também que você encontre questões relacionadas a temas como direito e cidadania. Compreender alguns dos direitos sociais que todo cidadão brasileiro possui, os direitos civis, direitos políticos, entender a estrutura básica de funcionamento do Estado brasileiro, não é? Seu papel, seus deveres como cidadão. É bom dar uma olhada nisso tudo. E aí eu deixo uma dica que eu gosto de falar em sala de aula, não é? O ideal seria, eu penso, que o aluno concluísse o ensino médio tendo lido a Constituição. Na impossibilidade de ler esse documento tão importante, vale a pena dar uma lida, pelo menos, do artigo 1º ao artigo 8º, que trata de direitos básicos, não é? Fala dos nossos direitos individuais, dos direitos coletivos, dos direitos políticos, dos direitos trabalhistas. Eu acho que é um bom investimento, não só para fazer a prova de humanas, como também para ter mais elementos para abordar algumas temáticas que possivelmente podem cair também na redação. Falando nisso, também não seria um mau investimento de tempo tirar um pedaço de uma tarde para ler a Declaração dos Direitos Humanos, já que, como vocês sabem, as questões costumam ter essa preocupação, costumam ter esse cuidado, não é? É um documento facilmente encontrado nas redes, né, na internet. Ler é curto, é rápido e você vai se fundamentar para entender alguns dos tópicos abordados na prova. Um outro assunto que eu acho que também é importantíssimo e que tem sido regularmente abordado nas provas tem sido o assunto dos movimentos sociais. Entender quais são os principais movimentos sociais na história do Brasil e os movimentos sociais contemporâneos, que são atores políticos importantes na efetivação e na luta por cidadania. De onde vêm esses movimentos, o que desejam, quais são suas pautas, contra o que se opõem, não é? Qual é o papel e a importância deles na nossa sociedade. Então, eu imagino que a prova deve abordar essas temáticas, deve passar por aí, não é?
um pouco de direito e cidadania, um pouco da estrutura política do Estado brasileiro, um pouco da cultura e também um pouco do pensamento clássico dos sociólogos. E agora, para aprofundar uma dessas dicas que foram sugeridas, não é? Você deve ter estudado, provavelmente no início do ano, as ideias do sociólogo Durkheim, um dos principais pensadores. Não se esquece do conceito de fatos sociais. O que são fatos sociais? São formas coletivas de sentir, pensar e agir. Em outras palavras, são aqueles comportamentos mais comuns praticados numa sociedade, aquilo que quase todo mundo faz. Por isso, a primeira característica dos fatos sociais, eles são generalizados. Além disso, temos mais duas características que estão associadas aos fatos sociais. A coercitividade, isto é, nós nos sentimos obrigados a nos comportar de acordo com eles, e a exterioridade, isto é, nós não nascemos conhecendo esses fatos sociais, eles vêm de fora, vêm da sociedade, e nós os internalizamos em algum momento. Podemos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, usar calça quando você é um garoto, como eu, não é? É um comportamento generalizado, todos nós, ou quase todos nós usamos, é coercitivo. A gente, infelizmente, poderia sofrer algum tipo de retaliação se, em vez de uma calça, a gente vestisse uma outra roupa. Eu acho que as pessoas devem ter a liberdade de vestir aquilo que elas quiserem, mas vocês compreendem que a sociedade nem sempre concorda. Então, existe uma coercitividade para você se adequar a esse padrão e existe uma exterioridade, porque isso não é natural, isso é aprendido. A gente vê os outros se comportando assim. Então, segundo Durkheim, se você quer entender uma sociedade, você deve estar atento aos comportamentos típicos, aos comportamentos padronizados. Claro que numa sociedade há muita diversidade e ela deve ser respeitada sempre, mas para entender o espírito de uma sociedade, deve-se estar atento aos comportamentos mais comuns. São eles que traduzem a cultura de um povo. Tá? Eu falei de moda, mas talvez a gente pudesse ter dado outros exemplos, como a religião, como a preferência por alguns esportes, né? Então, fica atento nesse conceito que ele pode ser abordado. Lembrando que, segundo Durkheim, quando você vai estudar os fatos sociais, você deve estudá-los como se eles fossem coisas, isto é, objetivamente, sem deixar suas opiniões pessoais, seus valores interferirem na análise que você faz deles, buscando a objetividade. Será que é possível? Não sei, mas esse talvez deve ser o compromisso do sociólogo, de acordo com essa concepção. Outras discordarão. Mas é isso, né? O conhecimento se faz a partir de múltiplas perspectivas. E ler, entrar em contato com essas teorias, não só nos ajuda a fazermos uma prova melhor, mas nos ajuda a crescermos como seres humanos. Então, eu desejo a todos uma boa prova, que tenham muita tranquilidade, que consigam mostrar aquilo que estudaram, tá? Que tirem de si o melhor. Podem contar comigo, estou sempre à disposição. Um grande abraço, até a próxima.